Em nome da direção do Instituto Casagrande, eu gostaria de agradecer aqui a presença de vocês essa noite. É sempre um enorme prazer recebê-los aqui. Inicialmente, eu tenho uma notícia triste para dar para vocês, para quem já sabe, para quem não sabe, né? Nós tivemos hoje o desaparecimento do Leandro Konder. É até besteira eu ficar aqui perdendo tempo em dizer quem é Leandro Konder, não é? Na verdade, o Brasil ficou menos inteligente, menos digno, entendeu? Se a presença desse grande intelectual que durante várias décadas, né, teve espinha ereta, né, teve uma atitude absolutamente firme e crítica diante de tudo que a gente viu nesse país, especialmente o período mais difícil, o período autoritário. Leandro foi um grande opositor da ditadura no plano das ideias, e depois que veio a redemocratização, trouxe o debate o debate do marxismo, né, das teorias críticas, né, para um nível de grande expressividade no Brasil. A dívida que nós temos com o Leandro não é passível de pagamento, né? É o autor de mais de 30 livros, né, incursionou das áreas mais diferentes, da educação, à filosofia, da teoria literária, à ficção. Era um escritor da mais alta qualificação. A perda é irreparável, né? E, diante disso, eu queria, por favor, pedir aqui hoje um minuto de silêncio em honra do grande Leandro Konder. Pessoal, nós estamos chegando hoje ao último debate do ciclo Território Livre da Democracia, debates no Casagrande. Eu queria agradecer muito, muito mesmo, aos companheiros que tornaram possível esse evento, né, essa sucessão de palestras, de debates. Eu gostaria de fazer um agradecimento pessoal aos nossos parceiros da Escola Nacional Florestan Fernandes, aqui na pessoa da Carla. Muito obrigado, Carla Guindani. Gostaria de agradecer também aos nossos parceiros do Jornal Virtual Algo a Dizer, na pessoa do Cadu Machado. Muito obrigado, Cadu. Gostaria de agradecer a nossa patrocinadora aqui, a Petrobras, né? Esse filme publicitário foi exibido no sentido, né, de defender uma empresa que tem uma enorme importância para o povo brasileiro e que está sendo enxovalhada pela mídia golpista de uma maneira absurda. Mas nós não temos isso, não. Nós mantemos firme a bandeira da defesa da Petrobras como algo de fundamental para o desenvolvimento econômico e cultural do povo brasileiro. Bom, queria também agradecer aqui ao incansável Moisés do Casagrande. Por favor, né? Muito obrigado aí por, mais uma vez, tornar possível esses nossos sonhos, né? Muito obrigado. Bom, dito isso, vamos passar aqui para a montagem da nossa mesa, que também dispensa comentários, mas eu vou comentar de alguma maneira, mas dispensa. Temos aqui o professor Gaudêncio Frigoto,
né, educador, professor da UERJ, da UF, com larga folha de serviço, dedicada a ensinar e a discutir as questões da educação. Professor, muito obrigado. Pediria que o senhor tomasse seu lugar aqui na mesa. A participação também no debate do nosso querido vereador Raimon, que participa da Comissão de Educação e Cultura da Câmara de Vereadores aqui do Rio de Janeiro e faz parte da direção da Frente Parlamentar pela Democratização da Comunicação e da Cultura. Então, por favor, vereador Raimon, é uma honra recebê-los hoje aqui conosco. Bom, vamos então seguindo aqui a nossa sistemática aqui. Vamos abrir a palavra aqui ao Raimon, depois o professor Gaudêncio também fará uso da palavra e, seguindo a nossa tradição, abriremos para o debate aqui com o nosso plenário. Bom, por favor, Raimon. Muito obrigado, Marcelo. Quero cumprimentar a todos e todas. Boa noite. Quero dizer, assim, inicialmente, da minha alegria grande de estar aqui à mesa com o professor Gaudêncio Frigoto. A minha honra estar ao lado dele e também junto com vocês, que comprometidos com a construção de uma cidade, de um país, de um mundo que seja para todos e que não exclua ninguém, compreendem a importância de se debater no dia a dia a educação, essa ferramenta tão importante para nossas vidas. Cumprimentar aqui o Lau, que, de certa forma, incentivou essa minha presença aqui, né? Cumprimentar a todos que fazem parte e que organizam esses debates. Educar, para mim, educar é a mais bela das artes, porque não tem, na verdade, ninguém que faz isso sozinho. Não tem ninguém que está exclusivamente do lado discente ou docente. Ninguém. Todos estamos lá e cá. Aprendemos e ensinamos. De onde menos se espera, acaba chegando o ensinamento, o conhecimento, a informação, a formação, o elemento que nos faz ligar a nossa vida às diversas manifestações de vidas. Educamos e somos educados para interferir nas relações sociais, nas relações do mundo. Nunca estaremos prontos, acabados. Paulo Freire dizia, ninguém se educa sozinho, nos educamos conjuntamente, nos educamos em mutirão. E o nosso querido Vinícius de Moraes, em Operário em Construção, diz era ele que erguia casas onde antes só havia chão. Como um pássaro sem asas, ele subia com as casas que lhe brotavam da mão. Ele, um operário em construção. No dia 1º de abril, eu quero fazer assim, uma passagem pela questão do Rio de Janeiro. Falava com o professor Gaudêncio que ia me ater à discussão aqui na cidade do Rio de Janeiro, da educação aqui na cidade. No dia 1º de janeiro de 2009, o prefeito Eduardo Paes tomava posse na Câmara Municipal para o seu primeiro mandato de prefeito. Naquela época, clamávamos todos nós, a sociedade carioca clamava pelo que chamávamos de aprovação automática, pelo fim da aprovação automática. O prefeito, num gesto, não sei se aquele gesto era um gesto populista, se de interesses incógnitos, o prefeito anunciou publicamente, no seu primeiro discurso na Câmara, que estava encerrada a aprovação automática na rede de ensino do Rio. É a maior rede da América Latina, com mais de 1.100 escolas, com cerca de 60 mil servidores, mais de 700 mil alunos, muitas escolas com mais de 1.000 alunos e muitas salas de aula com mais de 40 alunos. Algumas unidades sem ventilação. No verão, algumas unidades com sensação térmica de 50 graus. Nesse momento, que se alardeou o fim da aprovação automática, que nós, no decorrer dos últimos 6 anos, descobrimos que apenas
foi uma fala, ou se quisermos achar uma palavra que designa dessa uma falácia, nós aí nos perguntamos, quem chega nesse momento? Cláudia Costin. De onde ela vem? Da reforma do Estado, da equipe do Bresser Pereira. Para onde ela vai? Vai para o Banco Mundial. Então, essa é uma reflexão que nos ajuda a pensar aqui o Rio de Janeiro. Costin chega ao Rio com o claro propósito de estabelecer uma privatização disfarçada na educação. Em maio de 2009, a Prefeitura manda para a Câmara Municipal um projeto de lei para estabelecimento das organizações sociais, as OSs. Naquele tempo, era, na verdade, uma coisa muito nova para mim, que chegava à Câmara há 2, 3 meses, mas aí, em uma manobra feita naquele momento por orientação do setorial de educação do Partido dos Trabalhadores, do qual faço parte, que se reuniu com o nosso mandato, o mandato iniciante, sem experiência nenhuma, nós retiramos a possibilidade de aplicar o modelo das OS na educação, ficando apenas a permissão para que a OS na educação tocasse a questão do reforço escolar e dos EDIs, os espaços de desenvolvimento infantil. Não conseguimos brecar mais do que isso. Foi um sufoco conseguir brecar isso. Costin foi, então, vitoriosa e derrotada. Por que derrotada? Porque na pasta dela, nós brecamos o avanço das organizações sociais. Mas ela foi vitoriosa porque estendeu, né, a sua articulação em toda a estrutura da Prefeitura, trazendo para o Rio, aceleradamente, esse modelo de administração, que é o modelo feito por OSs. Desde que nós assumimos o mandato em 2009, a gente combateu as manobras do prefeito César Maia e do Conde, que não aplicavam o mínimo constitucional na educação. O artigo 212 da Constituição diz que 25% no mínimo das receitas próprias os municípios têm que aplicar em educação como investimento, não como gasto, como investimento. E nós denunciávamos desde 2009, já pegando um pouco de denúncia que existiu no mandato anterior, que isso não estava acontecendo. Fizeram manobras contábeis com o aval do TCM, Tribunal de Contas do Município, que continuaram sendo feitas na gestão também primeira e na segunda gestão do Eduardo Paes. É difícil combater essa prática na Câmara por conta de um fato que ele, na verdade, toma o Brasil inteiro, que é a cooptação que o Poder Legislativo permite que ele faça. O Poder Legislativo se curva diante do Executivo. Em todas as audiências públicas de orçamento da educação, nós questionamos essa prática e ouvimos com aquela paciência que nos impede de ter outras ações, que também lhe impede, né, que também impede a secretária de também ter outras ações mais contundentes, infelizmente, a expressão por diversas vezes da secretária. Mas isso é um projeto de lei que foi aprovado na Casa e o senhor vereador faz parte da base do governo atual municipal. Diante disso, vem a nossa preocupação. Eu, quando fui convidado para vir aqui partilhar um pouco com vocês, e tenho a alegria de ajudar um pouquinho nesse processo e de também, nessa noite, absorver certamente tantas coisas que o debate trará, eu fiquei pensando assim, está acontecendo um movimento no Brasil inteiro, que é um movimento muito rico. E esse movimento traz para nós duas ações que nós não podemos perder de vista. A primeira ação é dizer, oba, que coisa boa, tem recurso para caramba para a educação, vamos poder fazer muita coisa legal, vamos poder fazer um plano de carreira bacana para os profissionais a nível de Brasil, e vamos falar a nível de Rio de Janeiro, diferente daquele feito a toque de caixa, goela dentro, goela abaixo, com o policial invadindo a Câmara Municipal, naquele fatídico 1º de outubro de 2013... Então, nós vamos poder trabalhar isso, vamos poder trabalhar as estruturas das nossas escolas, vamos poder trabalhar a dimensão da educação integral, que é diferente do turno único, porque o turno único, hoje, de 7 horas, estabelecido no Rio de Janeiro e ampliando-se até 2020, é um turno único que começa às 8 da manhã, com 7 horas de escola, e que os pais têm que interromper
irresponsáveis interromper o meio da tarde se querem buscar seus filhos na escola. Uma questão que nós compreendemos inadmissível. Nós percebemos que com esse dinheiro todo vai dar para fazer, de fato, uma educação integral que capacite os nossos jovens, crianças e adolescentes a tomar a sua vida nas mãos e a buscar a sua emancipação e a interferir na sociedade. Com esse recurso todo da educação, nós vamos poder, de fato, ter salas mais adequadas, nós vamos poder ter professores trabalhando numa única escola e tendo uma remuneração adequada para dar conta de suas demandas, etc, etc, etc. Essa é uma ação nossa. A outra ação é a ação de preocupação. Com esses recursos todos chegando para a educação, o que é que não pensa a iniciativa privada que começa a botar suas garras e a dizer, opa, a educação é um baita nicho, é nele que eu vou, é aí que eu vou investir, é aí que eu vou colocar as minhas aspirações. A lei dos royalties do petróleo obriga o governo federal, estados e municípios a aplicar esses recursos obtidos com a compensação ao poder público pela produção de petróleo em duas áreas específicas, 75% na educação, 20% na saúde. Em 30 anos, a previsão é de que sejam injetados entre 368 e 500 bilhões de reais na educação. Após a aprovação do PNE, que vale daqui para frente, os entes federativos devem elaborar seus planos de aplicação. No Rio, a transferência dos royalties ficaram em 221 milhões em 2013 e, pasmem, nenhum centavo aplicado em educação. O que recebeu recurso foram a GeoRio, a Rio Águas, a Fundação Parques e Jardins, a Rio Zoo, a Conlurb e a Secretaria do Meio Ambiente. Dos 221 milhões em 2013 dos royalties do petróleo para o Rio de Janeiro, nenhum centavo foi para a educação. A nova legislação destaca que os recursos da exploração petrolífera não podem ser contabilizados para compor o mínimo legal de aplicação previsto pela Constituição para as esferas de governos. Ou seja, aquilo que eu falava do mínimo constitucional do artigo 212 da Constituição, que é o mínimo constitucional de 25% para a educação. Nós, agora em setembro, nós tínhamos aplicado em educação 19%. Para se chegar ao mínimo constitucional até dezembro, tem que ampliar 6%. E se a gente retirar aquilo que nós consideramos indevido, por exemplo, o pagamento dos servidores da educação aposentados, que não deveria ser pago por recursos da educação, mas pelo FUNPREV, né? Porque ele pagou a vida inteira o FUNPREV, tinha que ser pago por lá. Se a gente retirar isso, esse 19% até agora viram 14%, diminui 5%. Com toda essa euforia de aplicação dos royalties, etc., com tudo isso, nós temos alguns movimentos feitos no Rio de Janeiro. Os programas ligados, né, e aí eu quero começar a falar sobre o processo de terceirização, que é uma privatização meio amarelada, uma privatização meio disfarçada e, às vezes, também muito direcionada. E aí, nós começamos a perceber que, nesse processo de terceirização, os programas ligados, por exemplo, ao ginásio experimental, ao GEL, Ginásio Experimental Olímpico, a gente começa a perceber que também tem o GENT, Ginásio Especial de Novas Tecnologias. Denunciamos na audiência pública na Câmara há um ano e meio atrás, que na escola GENT, Ginásio Experimental de Novas Tecnologias, na camisa de uniforme das crianças da Rocinha, onde funciona o GENT, tinham nada mais, nada menos que 14 logomarcas de empresas. 14 logomarcas de empresas. A denúncia feita na Câmara, por nós, numa audiência pública, fez retirar aquele uniforme daquelas crianças. Então, a escola GENT, o GEL e GENT. Nesses programas, a Secretaria Municipal de Educação estabelece parceria com grandes empresas por meio de doações anuais, que podem ser em recursos, serviços ou materiais, e oferece em troca uma espécie de legado social, entre aspas, para essas empresas, todo figurado no marketing. Assim, as empresas estabelecem seu nível de parceria de acordo com as suas doações. Quem doa mais é o nível A, quem doa mais ou menos é o nível B, quem doa menos é o nível C, e a contrapartida é, ao mesmo tempo, a contrapartida correspondente. O projeto GENT, só para vocês terem uma ideia, tem como apoio e parceria as seguintes empresas e instituições:
Fundação Telefônica, Vivo, Intel, Instituto Natura, Instituto Ayrton Senna, MS Tech, Tamboro, Instituto Conecta, Unesco no Brasil, Microsoft, Sapiense, Mindlab, Evobooks, Cultura Inglesa, Cisco, PET, Geek, Jair de Souza Design e Grupo do Rio, que participam do programa chamado Ginásio Experimental de Novas Tecnologias. O projeto GEL, Ginásio Experimental Olímpico, está ligado ao Instituto Trevo, Tecnologia Social. Eu estou colocando isso por quê? Porque a minha preocupação é de que nós, que queremos discutir educação, nós temos a compreensão clara de que a gente não quer admitir um Estado magrelo, um Estado esquelético, um Estado que não dá conta daquilo que devia gerir. A educação não pode ser, no meu entendimento, a educação não pode ser delegada, não pode ser terceirizada, não pode ser entregue às mãos de empresas que hoje até ganham, certamente assim, por patrocínio, por marketing, por publicidade, mas que no fundo, o que se está fazendo com esse projeto é lançando sementes para que quando o grande volume de recursos vier, o grande volume de recursos vier, essas empresas sejam as empresas que capitaneam a educação no Rio de Janeiro. Algumas dessas empresas, né, eu acabei de falar, nós podemos compreender que elas fazem da SME o seu grande cliente. A Cultura Inglesa, por exemplo, por meio de sua editora, a Learning Factory, vem fornecendo materiais para os programas Rio Criança Global, Melhoria da Qualidade da Educação Carioca, Reforço Escolar e também o Gente. Eu vou passar um pouco adiante, para também não ser muito cansativo, até porque eu acho que dá o norte aí do que é que eu quero dizer. O que eu quero colocar é que na educação pode-se ter parceria, mas na educação não se pode delegar a educação, e inclusive nesses processos, porque talvez o que está de fundo aí, e que a gente talvez não esteja tão atento, é muito mais do que os recursos que se esvaem, muito mais do que isso, é também a retirada da capacidade do professor da rede municipal de gerir, por exemplo, o seu próprio programa político-pedagógico na sua unidade. É o seu processo de perda de autonomia. Nós convivemos agora esses dias, começou essa semana, a eleição nas nossas escolas, e essas empresas, querem ou não, elas acabam interferindo, porque nós temos professoras, diretoras de escola, que têm quase que uma unanimidade na sua comunidade escolar, e que ao entregarem o seu projeto para concorrerem à direção das escolas, que deveria ser um processo totalmente democrático, porque é isso que se alardia, isso que se diz, aí essas diretoras tiveram o título de inaptidão, tiveram o rótulo de inaptas e, portanto, não puderam concorrer. Eu quero passar um pouco adiante para dizer um pouco de uma outra instituição que também nos causa um pouco espanto, né? A Fundação Roberto Marinho soma em contratos com educação 39 milhões de reais. Desses 12 milhões foram pagos com recursos do Fundeb. Esses dados são todos dados do PPA, dados da Lei Orçamentária Anual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e dados também da Transparência Rio. São dados oficiais. Na verdade, 12 pagos do Fundeb, Escola do Olhar foi paga com salário e educação, 6 milhões restantes foram oriundos do Tesouro Municipal. Passando adiante, ainda a gente tem o MAR, o Museu de Arte do Rio, que consumiu ali 11 milhões de reais da educação. 11 milhões de reais da educação. Eu quero agora passar, para concluir mesmo a minha fala, porque já me deu aqui o Marcelo 5 minutos, para eu concluir, para também não tomar muito tempo, e depois no debate a gente pode continuar conversando. Eu queria falar sobre um tema, e bem rapidamente, sem dizer assim, descer muito aos dados, nós temos uma promessa da chamada Fábrica de Escolas. A Fábrica de Escolas no município do Rio de Janeiro, só para vocês terem uma ideia, depois dos outros dados a gente conversa mais à frente, nós temos aqui um recurso aplicado, já empenhado para a Fábrica de Escolas, que está num total de 1 milhão
só para essa primeira etapa de 136 escolas construídas até 2016. 1.165.350.000 reais. As empresas contratadas para a construção das fábricas de escolas, eu estou colocando isso para a gente compreender por onde anda o processo de construção da educação no Rio de Janeiro. As empresas contratadas para essas construções são as mesmas empresas da construção e da reforma do Maracanã, são as mesmas empresas das trans, são as mesmas empresas, para ser um pouco panfletário, que talvez não caiba, a gente tá, né, mas para a gente também não perder um pouquinho essa dimensão também, porque tem que lembrar, é como a gente lembrar na Comissão da Verdade, lembrar dos anos que passamos e que não queremos ver nunca mais, quer dizer, nos lembramos disso para a gente não permitir que retorne de novo, que aconteça novamente. Essas empresas são as mesmas dos guardanapos de Paris. Empresas: Obra-Prima Construção e Manutenção, Eireli, CLN Exata Construções, Carioca, Construtora OAS, Construtora Norberto Odebrecht, Construtora Zadar, e por aí vai. São essas as empresas. Então, eu queria dar essa primeira contribuição para dizer o seguinte: a destarte de tudo isso, o Rio de Janeiro vive um momento muito rico, que é um momento em que nós vivemos, que eu chamo de momento pós-greve de 2013, onde os professores saíram da greve dizendo assim: nós não vamos coadunar com essa história, nós não vamos fazer da educação um espaço despolitizado. E é por isso que eu acredito que, a destarte de tudo isso, nós vivemos um momento rico no Rio de Janeiro, que é um momento de virada de mesa, um momento onde nós vamos para uma audiência pública para discutir com a secretária de Educação, e nessa discussão a gente tem elementos para colocar e tem elementos para dizer que nós não queremos ver a educação entregue à iniciativa privada, porque o Rio de Janeiro tem reais condições de gerenciar, de fazer seu projeto político-pedagógico e de fazer a educação avançar na nossa cidade, de modo particular para as nossas crianças das classes mais empobrecidas. Essa é a primeira contribuição. Raymond, você foi britânico ali no tempo. Bom, vamos passar agora a ouvir a fala do professor Gaudêncio Frigoto. Olha que eu sou mineiro, né? Boa noite a todas e todos, colegas de chão da escola, colegas do CEP, Marcelo, que nos medeia aqui, 5 minutos, eu sei porque a minha medida é italiana, 39 e 30 e 10 é a mesma coisa, então é um prazer enorme estar aqui com o Raymond, agradecer o Cadu, que desde o início tratou dos trâmites, né, para aqui estar, e eu me sinto em casa, vejo aqui pessoas todas, praticamente, que a gente, na trajetória de 40 anos de Rio de Janeiro, em algum momento a gente encontrou. Quando o Cadu me convidou, a gente tem que fazer o tempo. A gente deu aula de manhã, de tarde, amanhã debate no CEP, mas isso aqui é um espaço muito raro. Nós vivemos um tempo que pensar é coisa de luxo, né? É máquina, é um presentismo brutal, é um produtivismo brutal. Então, esses espaços são espaços absolutamente irrecusáveis, né? Então, agradeço muito essa oportunidade. E eu preparei aqui um esquema, e meu esquema começa assim: esse debate, ele se dá num contexto em que os nossos pensadores, aqui lembrados, inclusive o Conder, né, de feliz memória, Carlos Nerso Coutinho, de uma esteira do pensamento crítico marxista, não teológico e nem economicista, dizem que nós temos que aprender a pensar os contextos e os sinais do contexto. Aliás, o Veríssimo, há pouco tempo, fez uma crônica muito bonita, o alarme, mostrando se a gente está vendo qual é o alarme em nossa sociedade. E as eleições agora nos explicitaram o alarme.
Qual é esse alarme? Na verdade, o confronto que se deu nas eleições não foi entre Cuba, socialismo, comunismo, porque até eu roubei os óculos de minha mulher porque eu deixei os meus em Lima. É perigoso, porque se é vermelho pode ser comunista, né? Essa é a interpretação. O grande confronto foi daquilo que Florestan falava da luta da geração dele. O que queriam, por que erraram, onde erraram e como aprender do erro. Não foi um erro lutar pela democracia e nem por querer constituir uma nação. O nosso erro foi de outro calibre. Querer fazer isso na estrada dos privilegiados, porque não há reforma possível com uma minoria prepotente e uma maioria desvalida. A eleição explicitou a minoria prepotente, racista, preconceituosa, mostrando raivosa, né? E, portanto, é um contexto pior do contexto que eu vivi da ditadura, porque a ditadura é falta de hegemonia. Agora, a direita veio à rua, na ditadura veio disfarçada. Nós aprendemos isso, inclusive, no filme O Dia que Durou 21 Anos, uma grande obra, né? Então, pensar nesse contexto é talvez repetir a questão do Florestan. O que queríamos, o que avançamos, onde erramos, por que erramos e como aprender com o erro. E aí eu tenho duas ideias iniciais que são do Walter Benjamin, que diz que quando a gente tem dificuldade de entender o presente, a gente tem que tentar escovar a história a contrapelo. É uma metáfora do campesino como eu. Eu já dei banho para cavalo, gostava muito de cavalo. Você não lava um cavalo a favor do pelo. É uma metáfora muito importante. E a outra, aprender do agricultor, quando a terra é menos fértil, cavar mais fundo. Então, eu vou tratar de 2 pontos e uma pequena conclusão, porque aqui é um debate, e vou tentar ficar no tempo. Primeiro, o que nos trouxe até aqui? Qual é o dilema? Francisco de Oliveira diz que nós vivemos num eterno castigo de Sísifo. Aquele cidadão castigado a levantar uma pedra, quando a gente está lá, cai. Não dá para separar o movimento da sociedade da educação, porque a educação é constituída e constituinte da sociedade, mas ela é mais constituída do que constituinte. O Gramsci nos dizia que a análise histórica fina ou criteriosa implica ver o movimento da conjuntura no estrutural, ver o que a conjuntura aponta de mudança para conservar ou de mudança para mudar aquela realidade. Ora, então, o que nos trouxe até aqui? Nós temos 3 conjunturas e 3 sínteses no campo da educação, e que acompanha mais ou menos a síntese que Fiore faz quando analisa os nossos projetos societários do século XX. No século XX, disputou 3 projetos. Aquele projeto em que a economia é a sociedade e, portanto, o foco é o controle fiscal, é guardar o dinheiro para aqueles que querem usar até o fundo público em função disso que estava sendo colocado aqui pelo Raymond. Um projeto modernizador, que é a Era Vargas, chamada Era Vargas, que foi tão combatida no momento do governo Fernando Henrique Cardoso, né? Dizia que tinha que enterrar a Era Vargas, que fez um acordo de classes, né? Da burguesia nascente com os donos dos grandes latifúndios, etc. E fez conchavos com os empresários para criar o Sistema S, né? E fez conchavo com a igreja ao mesmo tempo que lutava, mas, enfim, foi um desenvolvimento, ou um projeto de desenvolvimento mais conservador, mas com elementos positivos. Não temos tempo para fazer isso aqui. Mas durante o século XX, diz o Fiore, houve uma outra disputa. Um projeto que nunca foi governo, a não ser
no curto período de João Goulart e o nosso querido Celso Furtado como ministro do Planejamento. E que deu o que deu. Foi a interrupção de 21 anos de ditadura. Qual era a base desse projeto? Essa base desse projeto ela é constituída desde os anos 10, interrompida nos anos 30, volta depois da ditadura Vargas e é interrompida pela ditadura de 64. É uma discussão que vem de socialistas, comunistas, forças chamadas nacionalistas, para construir um projeto nacional popular, se dizia. Esse é um termo, tem muito debate sobre isso. O que é? Na verdade, em termos de Florestan, é fazer a revolução burguesa, completar a revolução burguesa que a burguesia não fez. A burguesia brasileira, diferente das burguesias alemã, italiana, etc., nunca foram nacionalistas, sempre foram entreguistas. E é esta análise que Florestan faz, por isso não dá para se unir com essa burguesia. Esse é um drama, um dilema, por onde fazer uma transição de um projeto que inclua, por exemplo, que não tenha 13 milhões de analfabetos no século XX e XXI. Que nós não tenhamos nível médio, não existe nível médio no Brasil, a não ser 10%. Pois bem, nesse percurso nós vamos ter o quê? 3 balanços da educação. Eu fiz isso quando fiz a conferência da Amped, mas como o público era diferente, eu me permito fazer 3 balanços. Antônio Cândido faz Revolução de 30, cultura. Ele diz, eu discordo dos pioneiros. Do ponto de vista da educação, não houve grandes avanços. Houve a necessidade de que analfabetos se alfabetizassem para poder votar, porque ali havia uma disputa que o voto da mulher até os anos 30 não era permitido e do analfabeto. Nós andamos. O fato de ter uma mulher presidente não é pouco, né? Nos anos 30, a mulher era proibida de votar, porque era considerada inepta, não confiável. Pois bem, na América Latina só houve uma mudança na educação, Cuba, porque fez uma revolução social. Quase 80 anos depois, 70 anos depois, o Banco Mundial, não é nenhum, vai dizer, o único sistema educacional em nível internacional na América Latina é o cubano. E essa burguesia prepotente vai dizer que eu quero formar uma Cuba na educação, eu quero formar uma Cuba na saúde. Até o Banco Mundial nos dá esse indicador, não é mesmo? Então, o atraso dessa burguesia raivosa e seus instrumentos. Então, primeiro ponto. Ora, acaba a Revolução de 30, nós tivemos o melhor momento da educação e da sociedade brasileira dos anos 46 a 64. É ali que de pé no chão também se aprende a ler. É aí que eclodiu a luta pelas reformas de base, que estão ali encalhadas, todas elas. Reforma agrária, reforma política, reforma tributária, reforma do judiciário, que é a caixa preta mais preta possível e mais injusta possível. Está aí. A justeza da injustiça, como eu li numa tese, faz o nosso judiciário, na média, na moda, não no desvio padrão. Vejam quantas ocupações em terras públicas, tomadas por assalto, muitas vezes por uma lei injusta, quantas ações, os movimentos, e quantos os sem-teto, quantas ações ganharam da justiça. Pois bem, este processo, ele é sintetizado por mim por um livro que é traduzido com todos os problemas, o debate que a gente possa fazer sobre Paulo Freire, etc. Não dá para endeusar ninguém, né? Mas Paulo Freire tem uma obra para mim, que é síntese de um tempo. Como dizia o velho Marx, ninguém faz a história por si, a história é fruto de um povo, de uma nação. E a grandeza do Paulo Freire é a pedagogia do oprimido, como a grandeza de Darcy Ribeiro é o processo civilizatório. Também mais lido fora do que aqui. A pedagogia do oprimido é síntese desse tempo. Vem o golpe de civil-militar de 64 e é ali que há uma inflexão. É uma inflexão no mundo. A inflexão a educação passa de ser tida como direito social e subjetivo, que é o ideário republicano. Aí onde as revoluções burguesas funcionaram, este é no limite maior a França, educação pública,
universal, laica, gratuita. Só não podia prometer uma educação unitária, porque numa sociedade de classes, até que a gente não supere, mas essa é a luta. Pois bem, a ditadura começou a dizer que a educação não é um direito social e subjetivo, é um capital. Mas ainda ali, nesse contexto dos anos 50, 70, havia a intenção dos grandes teóricos do capital humano de que por aí você integrava os países de capitalismo dependentes, na expressão deles de subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, integrá-los, porque o medo era que eles se bandeassem, como se diz na gíria, para o socialismo. Estamos no momento em que a União Soviética tem uma ascensão enorme depois da Segunda Guerra Mundial. Pois bem, a ditadura, ela fez reforma da educação, da pré-escola à pós-graduação. Mas nenhuma ditadura é eterna. Acabou. Nós tivemos a década de 80, que é uma década no campo do debate educacional vitorioso. É ali que nós trouxemos a reflexão de um Leandro Conde, de um Carlos Néstor Coutinho, da filosofia da ciência política para o campo da educação. O marxismo entra no debate educacional na fim da década de 70 e início de 80. Tudo que é diferente é um pouco prematuro, como no IESAI, que tinha lá autores que vários alunos aqui fizeram, a Miriam está aqui como professora, se discutia Marx, se discutia Gramsci. Por quê? Porque as ditaduras têm suas instituições confiáveis. Então, dentro da Fundação Getúlio Vargas, a gente podia discutir. A Fundação Getúlio Vargas se tornou muito mais reacionária depois da ditadura do que durante a ditadura. Tanto que fechou todos os institutos. Olha as contradições. Pois bem, mas vem a década de 90. A década de 80 é Florestan que faz a síntese. Florestan, que foi o grande debatedor, o grande elo nosso para a defesa da escola pública, desde os anos 30, praticamente, como filho de lavadeira, e na Constituinte, no Plano Nacional, etc. Diz, eu pensava que a Constituição de 88 trouxesse a educação como um grande legado. Não, estamos enganados. A Constituição ainda tratou da educação como um tema de segunda categoria. Eu levei um choque, porque eu estava um pouco mais positivo. Quando vi essa síntese, e diz, olha, o meu amigo Darcy de Zílio fez uma dupla traição. Fez de uma síntese uma síncrese da LDB e entregou ao governo o instrumento que ele não tinha. Uma LDB que não é da sociedade. Nós fomos derrotados na LDB. Pois bem, tampouco a década de 90 durou, mas a década de 90 marcou profundamente a década seguinte. Essa a ideia que eu quero defender aqui. Onde é que nós estamos derrotados? E que nós estamos derrotados, mas na batalha, mas não... E é este o momento que a conjuntura nos coloca do meu ponto de vista. É que a era Cardoso conseguiu impregnar a sociedade através dos grandes aparelhos de mídia, né? Privatizou. O Petras diz a venda do país. Mas pior que isto, privatizou as cabeças. Milton Santos, um pouco antes de morrer, fez uma conferência na UFRJ e dizia, eu temo que a gente esteja formando gerações de deficientes cívicos. E, então, a vitória de 2003 é uma vitória importante. E aí eu quero demarcar o segundo ponto. Porque aqui a gente tem que ser telegráfico, senão... Qual é o segundo ponto? Qual é o legado dos 12 anos Cardoso e Dilma? Eu não sou daqueles que falam, me considero de esquerda, que o governo Lula é igual de Fernando Cardoso. Isso é um raciocínio, mesmo no plano econômico. Não houve mudança estrutural, aí tudo bem, não houve mudanças estruturais. Mas dizer que é igual é preguiça mental. E a direita nos dá indicadores, a direita do mundo. Eu estava em Buenos Aires, na terça antes da eleição de domingo, numa reunião com gente da Venezuela, Equador, Uruguai, Chile, México, etc. Não deu quase para fazer reunião. Todos preocupados com o cenário da eleição. Muda o cenário latino-americano. Muda o cenário dos BRIC. E isso não foi dito claro pelo Aécio. A América Latina não terá amigos. Foi dito claro, a nossa aliança não será com a periferia, será com o império. Entende? Bom, se a gente não lê isso, é preguiça mental. Agora, óbvio
óbvio, eu estou dizendo, houve mudança estrutural? Não, e aí é que está o nó. Agora, no campo da educação, 18 universidades públicas, eu ando esse país. São centenas de milhares de empregos de jovens que não podiam ter doutores, mestres que nós formamos. E muitas vezes, talvez os formamos mal, né? Porque nem isto reconhecem às vezes, né? Os 400 institutos federais, em cidades onde não tem elevador, eu fui lá, o cara vai ao Instituto Federal para ver o elevador. Então, não tenho dúvida. No campo de transferência de renda, houve transferência de renda. Não se formou uma classe média no sentido clássico. Se formou uma classe de consumo, se formou um mercado, se gerou emprego. Voto que Dilma teve aqui não foi o voto do interesse imediato. Não é um voto ideológico. A minoria votou ideologicamente e criticamente. Pois bem, eu me esqueci que nesse percurso até o governo Lula, o Saviani faz uma síntese. Qual é a síntese que nós herdamos e que nós não rompemos? A síntese é que a educação é improvisação, fragmentação e protelamento. Logo, resultados pífios. O Plano Nacional demorou 4 anos e nós tivemos 2 derrotas monumentais. Vou me referir logo a elas adiante. E em cima do financiamento, uma. Então, nós tivemos um legado de distribuição de renda pelo salário mínimo. Eu sou daqueles que pagam o salário mínimo. A secretária que está lá em casa. O salário mínimo nunca chegava a $100, era $90, $100. Hoje, mesmo com o dólar lá no pique, são mais de $200, não é verdade? É o dobro mais um pouco. Então, temos que ler isto. Onde é que nós estamos derrotados? No projeto da concepção. Na educação, eu acho que houve uma derrota. Qual é a derrota? Se chama Todos pela Educação. O Raymond já deu a ficha. A Unesco diz educação para todos. A conservadora Unesco diz educação para todos. Não diz que qualidade, etc. Aqui estes empresários, né? Quem são os Todos pela Educação? Todos pela Educação são esses grupos todos. É o Gerdau, é a Natura, é a Globo, é a Civita, é tudo isso. E como? Então, se vocês vão olhar, nós fizemos, ou seja, a privataria tomou de assalto o Estado. O Estado. E também, o Estado aqui se chama MEC também. O Estado aqui se chama CAPES. O Estado aqui se chama INEP. Se a Aécio ganhasse, teria todos esses aparelhos com esse campo aberto. Eu vou dar só uns exemplos dos últimos. Entre no site e vê Conviva Educação. Conviva Educação. Entre lá no Google. Conviva Educação. Grandes grupos, esses que eu citei, fazendo um fundo para fazer uma aliança com a Undime e o Concede para entrar na escola pública, não apenas para administrar, mas para influenciar o conteúdo, o método e a forma de educar. Em seguida, entre no site, o MEC faz um convênio com a Rede Globo, com o Telecurso Segundo Grau. Para quê? Para que todos os estados brasileiros que querem diminuir a defasagem idade séria, que no nível médio são 35% mais ou menos no Brasil, acelerem, né? Telesalas. Adiante um pouco. O Ayrton Senna, o Instituto Ayrton Senna aqui citado, foi agora contratado pela CAPES por uma dupla função. Para convidar pesquisadores, e tem muitos nas nossas universidades, que vão tentar analisar o comportamento psicológico e social dos alunos que têm dificuldade de aprendizagem. Nós voltamos à era dos anos 40 da defasagem cultural psicológica do aluno. Mas tem outra dimensão, mais sutil. Hoje, o mundo do trabalho valoriza mais o comportamento, muitas vezes, do que a técnica, ou tanto quanto. Então, quais as competências que as escolas têm que ensinar
no chão da escola, no conteúdo, método e forma. Tem uma tese sobre a ABAG. A ABAG é a Associação Brasileira do Agronegócio. Ela tem convênio com N municípios no coração do agronegócio, Ribeirão Preto, Cascavel, etc. Se vocês olharem a cartilha e o que os alunos escrevem sobre o agronegócio, o cabelo fica em pé. Então, nós perdemos a concepção que nós tanto discutimos na década de 80. E o vocabulário é absolutamente mercantil. Qualidade total. O que é qualidade total? Se alguém me ajuda aqui, qualidade total vem do mundo empresarial no tempo da vingança do capital contra o trabalho. É o trabalhador que produz um serviço, uma mercadoria em menor tempo, na especificidade programada, com menor custo, e esse serviço chega ao mercado no menor tempo. E esse trabalhador não tem nenhuma garantia, a não ser que até que ele tenha as competências lidas pelo mercado como favoráveis. Competência, por que não qualificação? Competência é do indivíduo, tudo passa a ser do indivíduo. Por que empregabilidade e não emprego? Essa sociedade não oferece mais emprego. Ela diz empregável e empreendedor é sinônimo de trabalho precário informal, né? No fundo, empreendedor hoje é um chavão para dizer te vire, porque, em suma, então, quais são os desafios? Para eu tenho 5 minutos ainda. Quais são os desafios? A minha visão é o seguinte: ou o campo de esquerda, e nós levamos um sacudão, e o campo de esquerda no seu amplo espectro. O Veríssimo, eu gosto muito do Veríssimo, que me ajuda a pensar mais do que muitos livros, às vezes. Ele diz que hoje é difícil falar o que é socialismo. Tem um quarto X, um quarto Y, um quarto Z e um quarto pum, né? Então, é difícil. Falar socialismo hoje, no mundo é complicado. Mas diz o seguinte: podemos não saber falar de socialismo, mas sabemos que é a barbárie. Então, um primeiro desafio no horizonte, para não aprofundar isto, porque nós fomos derrotados aonde no plano nacional? Por que nós ficamos 4 anos? Essa é a estratégia da minoria prepotente no judiciário, no Congresso, com os lobbies. Pega o que é construído na sociedade e o remoe de acordo com os seus interesses. A última audiência pública para o plano nacional, eu tinha sido convidado, não pude ir, mas eu me informei imediato. Qual era a pauta? Os empresários de todos para a educação dizendo o seguinte: olha o argumento de ANTA. Fundo público é imposto de todo mundo, é verdade. Mas no Brasil eles deviam dizer imposto regressivo, os pobres pagam mais imposto. Mas vamos admitir a tese: todo mundo tem fundo público, todo mundo paga. Logo, os recursos têm que ser para todos, para a escola privada e pública. E isso que... A Folha de São Paulo, um jornal, me fez a entrevista: o que você acha disso? Eu digo, isso é um argumento imbecil, né? Mas tudo bem, vamos no argumento, então eu vou contra-argumentar. Então, tudo bem, o dinheiro público é para todo mundo, desde que também nós, professores da escola pública, tenhamos ingerência nos lucros e no conselho administrativo das empresas. Vamos entrar no Odebrecht, vamos entrar no Todos para a Educação. Não, mas aí está escrito, aqui se fala como negócio. É esta minoria prepotente. O que passou no plano nacional? No fundo, passou isso, que o fundo público é para uns e para outros. Qual é a outra derrota? A derrota da meritocracia, tão declarada por... Aécio falava só meritocracia. O que é meritocracia? Meritocracia sem justiça é cinismo. Meritocracia... Então, mas isso tem um efeito brutal. Qual é o desmantelamento da função docente, só para concluir? O desmantelamento da função docente é que, como diz o secretário um dia que tomou posse aqui no Rio de Janeiro, a gente fez uma matéria na Folha Dirigida. O Risoli foi infeliz, talvez, mas é isso. Mas foi feliz porque é isso que pensam os economistas e 99% dessa visão. É que o professor é um entregador do conhecimento.
Mas é isso que estão fazendo. Se o Ayrton Senna tem a apostila, tem o método, tem o conteúdo, agora estão aí para votar um currículo nacional para todo mundo, vai ter a mimese da mercadoria. Todo mundo é uma mercadoria. Desaparece o sujeito aluno e desaparece o sujeito professor. Ora, aí que está o nosso grande dilema. O nosso grande dilema é, ou empurramos o governo Dilma minimamente para fazer reforma política, para fazer a reforma tributária, para fazer a reforma jurídica, fazer a reforma da mídia, pelo menos dê um sinal, controle econômico e controle social. Eu vou ser breve, só vou citar, não é hora de citar, mas eu li um texto que é emblemático para o nosso tempo. Um texto do Hobsbawm que comenta futuros, o presente fraturado, o mundo fraturado é o título do livro, me escapa agora, onde ele fala mais de cultura, educação e sociedade. E ele comenta um livro de um alemão chamado Karl Kraus, Os Últimos Dias da Humanidade. É uma análise do contexto da Primeira Guerra Mundial. E esse cara vai falar sobre o comportamento da mídia, da Áustria, da Alemanha, nesse contexto. Ele diz, a mídia não corrompe, é a própria corrupção, porque sequestra os valores. Nada mais. E o historiador diz o seguinte, diz, olha, ele leu Confúcio da esquerda, porque o Confúcio diz, se não se escreve a verdade, a justiça se vai, e o povo cai numa grande confusão. O que fez o monopólio da mídia aqui, não é só na eleição, vem sendo construído desde a ditadura, está lá o Roberto Marinho. Então, sem isto, sem empurrar, tudo isso no curto prazo acho que é muito difícil, mas se a gente não, se nós, a sociedade civil, que se chama progressista, de esquerda, nacionalista, o escambau, socialista, comunista, pessoalista, não tiver uma agenda, a Dilma não governa, poderá não ter impeachment, mas não governa e nós seremos triturados. Eu acho que eu quero trazer isto com muito... Este é o debate que se fez lá nos bancários, um pouco foi isto, até porque o Congresso é mais conservador que o outro. E para não ser tão pessimista, eu não sou um pessimista, quando tem uma mulher na presidência no ano 30, não podia, alguma coisa aconteceu nesse país tropical, mas não dá para ficar nisso. Eu estava lendo, há 40 anos não, 50 e pouco eu acabei meu segundo grau, numa cidade em que não tinha um livro a não ser no convento dos padres, onde eu fazia o segundo grau. E lá tinha uma rádio em que eu trabalhava, dava para fazer um programa e que eu dou risada de mim. Eu tinha um programa chamado ZY55, Rádio Alvorada de Marau, falando para Marau, Rio Grande do Sul, Brasil, mundo. 30 quilômetros. Mas hoje eu podia falar para o mundo com a internet, né? Pois bem, não tinha um livro. 50 anos depois eu voltei, teimosia de professores, uma casa de cultura com 1000 lugares. E eu comprei livros escritos para professores, de um professor Schmidt, um cara que gosta de ler sobre revoluções na China. E lá na página 10 ele cita um tal de Lu Xun. Ele diz, em 1910, Lu Xun escrevia, a China que eu vejo é como uma casa de ferro, sem janelas, e lá dentro uma multidão dorme um sono profundo e vai morrer sem sentir a dor da agonia. Mas eu estou acordado e vejo gente de sono leve. Será que eu os acordo? E não responde. Diz, até que existir gente acordada e de sono leve, há esperança que a casa de ferro um dia acabe. O Brasil é essa casa de ferro. Obrigado. Obrigado, professor Gaudêncio. Então, agora vamos passar ao debate. Já está inscrito aí o Cadu Machado. Olha, como é que a gente faz aqui? A gente... Várias, deixa eu falar. Deixa eu falar, não é isso? Lá nos bancários deixou falar bastante, porque a gente tem que ouvir. Tá bom, tá ótimo. Eu acho que essa sistemática é excelente. Deixa eu falar uns 10, aí depois a gente, se tiver palpite, a gente dá, não é, Raimon? Tá bom, vamos deixar uma rodada de 10 inscrições. O Lau se inscreveu. Desculpa se eu estou interferindo. Não, a gente ultimamente tem utilizado mais ou menos essa mecânica.
essa tecnologia. Quem pediu? Lau. Cadu, tá. Cadu, vai falando aí, enquanto isso eu vou escrevendo quem quiser. Não, depois da exposição da mesa, é até difícil a gente falar alguma coisa que preste, então vocês vão me desculpar. Acho que os professores, os mestres aqui, nos colocaram essa situação dramática, né, da avassaladora, da sanha, né, do grande capital invadindo o Brasil. Quer dizer, isso não é novo, né, isso acontece. E agora, com o governo de esquerda, eles estão com apetite maior, né, porque, como falou aqui, tem uma perspectiva com esse negócio do pré-sal de bilhões de dólares aí chegando para engordar um pouco mais os lucros. Eles vivem disso. Trabalho na Fiocruz, é mesmo quadro, com suas especificidades, é o grande capital financeiro, entrando na saúde, entrando na educação, compra os colégios e se articula, né, inclusive no sentido de conquistar a formação das mentes das pessoas que vão estar daqui a um pouco, né, dirigindo o país, etc. Eu acho que o que fica, o professor Gaudêncio colocou isso claramente, quer dizer, a necessidade imperiosa de nosso governo, nosso partido, eu sou filiado ao PT, né, ter um projeto de nação, um projeto nacional, um projeto que contemple o controle do capital financeiro dos bancos, que realize a reforma agrária nos moldes que agora o MST defende, né, do agroecologia sustentável, né, de contemplar essa enorme pauta de direitos pelas quais as pessoas, os jovens, por exemplo, foram para a rua no ano passado, né, educação, saúde, transporte, que é terrível, moradia, saneamento, que, aliás, estão inscritos na Constituição, precisam da regulamentação, inclusive o capítulo da mídia, né? Está lá na Constituição, regulamentação da mídia. A gente não conseguiu ter força para isso ainda, por isso que é tão necessário, por um lado, a vanguarda, quer dizer, o partido e os partidos, né? E se preocupar muito menos, talvez, com os aliados e muito mais conosco mesmo, né? O PT, nosso partido, está cheio de gente que acha que a gestão é fundamental, o fetiche da gestão. Tem neoliberal para caramba no PT. Nós tivemos uma meia dúzia de ministros, que eu não nomeio aqui para não... que eram claramente neoliberais e faziam o trabalho desse tipo de concepção e das empresas. Então, eu acho que essa é fundamental, a ideia de um projeto de nação, e nesse bojo, certamente, a ideia da reforma política. Me solidarizo, dou força a essa iniciativa da OAB, de outra CNBB, outras entidades, né, pela reforma política. Enfim, isso é fundamental nesse momento. Eu acho que é isso que fica, o principal saldo, talvez, dessa nossa conversa, o começo de conversa, fica sendo isso. Obrigado. Obrigado, Cadu. Então, agora está escrito Lau. Tá. Depois você é a Miriam, é isso? Tá. Exatamente. Olha, não é de respeito ficar de costa para o público, não. É que eu estou com uns problemas de coluna, para ficar em pé vai ser fogo. Mas eu quero falar em relação a duas pessoas. O constrangimento que eu vejo na participação do Raimon nessa bancada. É um absurdo essa divisão existente. São 4. Mas, na realidade, nós temos um, que é o Raimon. E, nesse dia que ele falou, do 1º de outubro, é um escândalo o comportamento dos companheiros dele, de bancada, que se bandearam para o outro lado e aconteceu o massacre que aconteceu com os profissionais da educação. E isso é um absurdo. Eu queria que não quero, que o Molon me explique o seguinte. É Molon. É que eu sou católico. Bom, o Raimon me explica o seguinte: como pode, e eu sei que para o Raimon não pode, existir, assim, como é o nome que se diz? O nome do pessoal da escola. Como, eu sei que existe escola Olga Benário, CIEP, Salvador Allende, e outros. Como é o nome disso? O patrono. O patrono. Agora, como é que pode o governo federal tolerar que o prédio sede do Pedro II de São Cristóvão tenha o nome de Almirante Augusto Rademacher? Um absurdo isso. Aí a direita pode dizer assim, mas tem escola Luiz Carlos Prestes, escola Olga Bernardo. É outra coisa. E como é que está essa questão
na Câmara Municipal, se é que existe essa possibilidade de substituição. Aqui em Botafogo, nós temos uma escola mentirosa, presidente Costa e Silva, que presidente, um ditador. Como é que fica a cabeça dos alunos tendo como patrono isso? Agora, para esse menino aí, o Gaudêncio. Obrigado. Olha, o marxismo não é crítica, não é uma tese de pós-doutorado para a gente ficar discutindo. É uma ideia desenvolvida a crítica do capitalismo, que é o sistema da burguesia. O Marx e o Engels escreveram, logo no iniciozinho, eu falo isso toda hora, do Manifesto Comunista de 1848, que serviu de discussão do Congresso dos Trabalhadores pelo Socialismo. Eles disseram o seguinte, que para mim matou tudo, que os governantes do Estado moderno nada mais são do que gerentes dos interesses da burguesia. Eu gostaria que vocês dois desenvolvessem isso, caso entendam que vale a pena. Obrigado. Não precisa me aplaudir. Está inscrita a Miriam. Miriam Paula, professora da UERJ. Parabéns pelas falas brilhantes, brilhantes. Eu sugiro ao Instituto que multiplique, que esse não seja o último encontro, que nós tenhamos a possibilidade, porque se deixar, ficaríamos noite adentro. Existiu na década de 80, que você falou tão bem, um filósofo chamado Abelardo Chacrinha Barbosa. E ele dizia com muita propriedade, eu não vim para explicar, eu vim para confundir. Tomando essa metáfora, eu não vim para explicar, eu vim para instigá-los. E aí eu uso também, peço também auxílio ao grande poeta Drummond, que ele dizia, e agora, José? Então, o que eu deixo para vocês, para me instigar, é o seguinte. Em 1961, depois de 11 anos, 11 meses e 3 dias, saiu a Lei 4.024, de 1961. Em 1971, em 30 dias, saiu a 5.692. Em 1996, em 2 anos, saiu a lei em vigor. E agora, José? Vamos ter outra lei? Vamos ficar com essa mesmo? Como é que nós vamos continuar? Mais uma vez, parabéns pela fala que nos instiga a... Eu ficaria aqui horas, né? Daquelas falas da privatização a outras, enfim. Quando o Gaudêncio fala com muita propriedade, fomos colegas, alunos, professores do IESA, Instituto... Nem um prédio existe mais, puseram abaixo, nem um prédio, para não ficar nenhum vestígio do passado. Então, ficaríamos aqui. Parabéns pela construção desse momento e parabéns pelos autores das falas apresentadas. Muito obrigado aí, Miriam. Pode deixar que os debates vão permanecer. A gente vai manter essa programação. Está inscrita a Tereza. Boa noite, eu sou Tereza, tenho 30 anos de magistério na Escola Pública Municipal do Rio de Janeiro, aposentada. Atualmente trabalho na Rede FAETEC desde 96 como orientadora educacional. Sou cria da UF, estudei na UF, tenho toda a minha formação acadêmica da graduação e pós na UF. Eu queria até colocar um pensamento aqui do Leandro Conde, tem homenagem a ele, que eu tive o prazer de assistir uma palestra dele há alguns anos atrás. Eu não lembro exatamente o curso, mas ele era aberto à comunidade. E eu participei desse curso alguns momentos, e ele, no momento, ele fala aqui nesse pensamento, o que é pior do que ter graves problemas? É ter graves problemas e se recusar a reconhecê-los. Então, eu quero jogar para a mesa, e para cada um de nós aqui, o Leandro, na palestra que eu tive a honra de participar, ele demonstrou um pessimismo diante do futuro da humanidade muito grande. Não sei se ele continuou a pensar assim, e ele me parecia assim,
bem assim, sem esperança. E aí eu lanço a pergunta para todos nós: há esperança para o Brasil? O que cada um pode fazer a nível de sindicato, a nível de professores da academia, no sentido de alcançar a massa, o povo, os professores que estão em sala de aula, que trabalham com o conhecimento, para a gente trabalhar tudo que vocês abordaram aqui, que foi de excelente contribuição, excelentes abordagens. Eu também parabenizo, muito pontual, mas eu acho que a gente tem que ir além, a gente tem que ir ao encontro das pessoas, no sentido de fazê-las perceber e que são capazes de serem sujeitos dessa história. Obrigada. Bom, quem está inscrito agora sou eu. Também tem direito. Eu queria aproveitar, antes de propriamente fazer aqui uma provocação para o debate, levar uma saudação aqui do nosso presidente, né, o Saturnino Braga, que não pôde estar presente aqui para fazer a mediação desse debate e me colocou na situação de substituir o insubstituível. Tá? Mas eu tenho certeza que ele gostaria muito de estar aqui hoje. E, em outras ocasiões, tenho certeza que vocês vão voltar aqui e ele vai estar presente. Bom, a minha provocação é simples. A gente falou de educação, digamos assim, numa abordagem mais geral, professor, e o Raymond fez uma avaliação muito concreta, né, muito articulada da situação da educação básica, principalmente aqui na cidade. Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho da missão da universidade numa sociedade como a que a gente está vivendo hoje. Qual o papel que a universidade pode cumprir para estar do lado do... Como é que o senhor falou, professor? Citando do lado da maioria... Prepotente. Minoria prepotente. Para se descolar da minoria prepotente e para ir em direção à maioria despossuída, não é isso? Desvalida. Tá bom, então. Era só essa a minha pergunta. Tá. Eu acho que já tem 5 falas aqui. Até agora ninguém... Tá bom. Acho que a gente já pode passar, né? Okay. Professor, o senhor inicia? Bom ouvir, síntese, o Cadu, acho que há um consenso que está se estabelecendo que o primeiro passo é a reforma política. Entende? Eu acho que a grande trampa a base, especialmente a base de esquerda, entrou, querer ter um projeto não de sociedade, mas de poder, e financiado. A direita colocou na prisão só de um lado, né? E essa é uma grande lição que nós temos que tomar. Porque se fosse fazer um inventário dessa prática, teria muito mais gente, a começar pelo Andreasa, que morreu, né? E outros na ditadura. Então, você tem que fazer autocrítica, e a Tereza coloca com muita propriedade. Ter os problemas do Leandro, ter grandes problemas é problema, mas pior é não reconhecê-los. Então, Frei Beto fez um texto na Folha que é fantástico, ou dá para a gente repensar, e essa conjuntura nos coloca, eu acho que nos coloca aí porque a força do outro lado é correlação de forças muito, muito, muito pesada. Eu acho que essa questão que o Lau coloca é uma questão que no plano, eu acho que o Bertolt Brecht nos dá a arte nos ajuda muitas vezes o Bertolt Brecht diz, na teoria nós temos que fazer o caminho todo. Na prática, o possível, nas relações de força. Então, o próprio Marx vai reconhecer, por exemplo, a lei da proibição do trabalho, de explorar o trabalho infantil. Ele vai dizer, é um sinal... Então, o Estado é dominantemente uma arena do capital. Mas se existem classes, existe luta de classe. Então, o drama é que o Estado já foi mais da classe trabalhadora.
O Hobsbawm é preciso nisso. Ele vai dizer o seguinte: na modernidade, nem a igreja, nem uma ONG, nem a empresa podem garantir direito, porque direito tem que ter o espectro da universalidade. É o Estado, mas não esse Estado. Então, há uma luta. E ele vai dizer, a idade áurea do Estado, por contradições do capitalismo e por luta de classe, foi quando o capitalismo regulou o capital. Aí e aí nós vamos ver a classe trabalhadora europeia teve ganhos de qualidade de vida fantásticos. Isso não é o socialismo, nós sabemos disso. Mas, então, o Estado também é um espaço de disputa. E o Estado é a universidade, o Estado é a escola pública, isso é Estado. Então, o Estado, então nós temos que disputar palmo a palmo, criticamente palmo a palmo. Miriam, a LDB, na verdade, como a Constituição, foi sendo modificada no dia seguinte, né? O Paulo Renato fez a LDB antes dela acontecer. Eu costumo dizer no latinório, é um ex post de um ex ante, né? Tudo tinha sido feito, e tanto que a LDB não regulamenta nada, né? Agora, por exemplo, quando assumiu o governo o Lula, eu participei no ensino médio, a ideia do ensino médio integrado, que é uma tautologia. Mas não dava, na relação de força, para dizer, nós queremos uma escola politécnica, unitária, pode querer, né? Então, o que seria um ensino médio integrado? Um ensino médio de 4 anos em que este jovem da classe trabalhadora pudesse ter a dupla cidadania. A cidadania, de ler a sociedade, de ouvir a Globo e de ouvir esse lixo da Veja e dizer, bom, ler alguma coisa para além, ler como foi lembrado Paulo Freire. E também diz, bom, eu tenho elementos para reivindicar os direitos que eu quero trabalhar. O Pronatec não é um erro por ter uma política de educação profissional. O erro é que o Pronatec, sem educação em nível médio, é um castelo em cima da areia. 180 horas, para quem tem um nível médio do Pedro II, das antigas escolas técnicas, é muito tempo. 380 para quem não teve nem bem o ensino fundamental e tem um ensino médio troncho, 180 horas é nada. O grande problema é que ali fica, o cara deu chance. E quem é que está fazendo o Pronatec? Aqui no Rio de Janeiro, 40 mil vagas, das 40 mil vagas, 27 mil foram oferecidas pela Estácio, 8 mil pelo Sistema S. O sistema público, só 1.000 e poucas vagas. Então, nós teríamos que avançar nisso. Bom, Tereza, nada a comentar. Sim, a esperança, eu usei a metáfora no final. Eu acho que a gente não... É o velho dilema, o pessimismo da razão quando a gente analisa e o otimismo. A China hoje, nós podemos não gostar do rumo da China, mas a China hoje é uma grande nação. Os BRICS estão aí, tem um peso, enfim, não é a questão... Mas foi premonitório. A China dos anos 10 era uma revolução interna, enfim. Aí vem a revolução que leva o Mao Tse Tung, enfim, o Brasil será aquilo que nós vamos construir. Agora, eu diria o seguinte, que a minoria prepotente e poderosa não vai conceder nada de graça. E não vão ser aí sim, aí vem a sua questão, não vão ser os intelectuais que vão fazer essa mudança, eles são fundamentais, mas se não tiver a ponte, como diz a Marina Chauí, sair do púlpito e pisar no diálogo com os movimentos, com os sindicatos, com os partidos, etc., não vamos ter força. Quem está fazendo um papel... Ontem eu dei uma entrevista para o Brasil de Fato, daqui do Rio de Janeiro, meninada. Na semana da eleição, eles distribuíram no Rio de Janeiro, nas barcas. Na universidade, eles não foram. Ou foram pouco, porque é um terreno complicado hoje. Esse que é um grande problema. A gerência do pensamento está na universidade. A universidade pública é muito conservadora na média e na moda. No desvio padrão, não. Eles distribuíram 200 mil exemplares de um jornal 2 semanas. O Dia, que é o jornal que mais tem penetração, faz 18 mil por dia, eu acho. Mas some, na semana,
multiplique por 10 dá 180. Eles deram um show em cima disso. Esse é o trabalho. Esse trabalho. Hein? Foram 500 mil. Então, o que me entrevistou me passou uma informação errada. Então, nem vocês sabiam quantos. Pô, né? Então, eu acho que é um trabalho... A universidade tem que descer do pedestal. A Mariana Chauí, no debate, aquele dia que não pude estar porque não deu para entrar, ela conclamou. A universidade tem que sair da torre. E eu acho que essa é a grande diferença, os movimentos sabem disso, daqueles que não vão dar aulas, vão debater. O Antônio Cândido diz uma coisa muito importante, a cada um com as suas ferramentas. A universidade teria que ajudar a pôr ordem nas ideias, tentar. Não é porque é o nosso trabalho, somos pagos para isso, né? Agora, hoje é o currículo Lattes, né? No fundo, é o produtivismo, é de se manter. Eu, às vezes, provoco. Digo o seguinte, se nós tivéssemos uma sociedade democrática no Brasil, o salário médio da universidade, por um tempo, podia baixar do topo. Depois podia ser muito maior, mas para isso nós teríamos que fazer todas essas reformas. O Brasil tem muita grana, o Delfim Neto que dizia isso, só que ela é porcamente distribuída. Pronto. Bom, Raymond, sua deixa, né? Então, acendeu mais? Quem aqui? Eu não vi aqui. Pode, se quiser, pode passar, eu não tenho problema. Eu queria só falar uma coisa, uma observação que eu quero fazer. Você quer, companheiro, faz no microfone, porque a gente está gravando tudo e filmando. Eu queria fazer uma observação. Meu nome é Marco Aurélio Barçante, eu sou arquiteto, planejador urbano. Lutei a minha vida inteira contra a ditadura, lutei pelos movimentos sociais, mas eu acho que tem uma coisa que nós estamos esquecendo, que eu quero aqui dar uma... Entendeu? O problema que eu acho que houve nessa eleição não foi o problema de que a direita se desenvolveu tanto. Aí eu quero contestar um pouco isso. Eu acho que nós temos que fazer uma crítica e entender que os movimentos, que o próprio PT está envolvido num nível de corrupção que é infinito. Eu tenho amigos de dentro da Petrobras, de direção da Petrobras, que dizem que a coisa está absurdamente alta. Entendeu? Então, isso é um nível de crítica que nós temos que entender, que nós temos que ter. Não é só ficar dizendo que é direita, que é direita, que é direita, porque a direita não tem esse nível. Eu conheço gente de esquerda que votou no Aécio porque não aguenta mais o nível de corrupção em que o país se envolveu. Então, eu queria levantar esse problema, entendeu? Para que vocês todos... Eu não estou fazendo essa... como é que eu vou dizer? Eu não estou acusando ninguém. Eu quero que nós, que somos uma esquerda que atua há anos nesse país, pensemos isso. Vocês, inclusive, que são do PT direto. Eu não sou do PT, eu apoio o PT. Eu era PDT, mas desde que o Brizola morreu, eu me afastei um pouco. Entendeu? Eu não acredito mais numa liderança nesse país, porque o nível de corrupção é altíssimo e os sindicatos comandam as coisas e roubam alucinadamente. Eu digo a vocês, isso é só buscar o pessoal de direção de Petrobras, vocês vão ver que o roubo está muito grande. Eu tenho amigos que são de direção de Petrobras que pediram aposentadoria porque dizem que não aguentam mais. Eles são dedicados, são pessoas que dedicaram a vida inteira à luta social e que dizem que não aguentam ver o estado que as coisas estão. Então, eu acho que nós temos que lavar a roupa aqui dentro da gente. E se a gente não fizer isso, nós podemos perder a próxima eleição. Entendeu? Porque muita gente que votou no Aécio não é de direita, não. Muita gente que votou no Aécio votou porque não aguenta mais esse nível, a não ser o pessoal que tem um nível de consciência muito grande e que, mesmo sabendo disso, como eu me encontro, e a série de pessoas do PSOL, de outros partidos, que votaram porque a gente não quer de jeito nenhum ver Aécio Neves, nem PSDB, nem nada disso. Mas a grande maioria da população que não tem essa consciência, que não tem uma participação partidária, uma participação teórica crítica, votou no Aécio como realmente um espírito vamos dizer assim, de crítica a esse nível de corrupção que a gente está encontrando. Muito obrigado. Ok, então, Marco Aurélio. Tem uma companheira ali, que também está inscrita. Companheira, você diz o seu nome aqui para a gente poder... Por favor, tá? Meu querido.
Oi, boa noite. Sou Elza Deli, sou professora agora aposentada da Federal Fluminense. Tenho aqui várias pessoas, companheiros de trabalho, tenho vários ex-alunos, tenho companheiros do movimento sindical, né? Sou na vice-presidência regional do Andes. E queria assim, discutir um pouquinho algumas coisas que eu ouvi, né? Inclusive, para o meu querido, eu vim por causa de você, queria te ver de tanta saudade. Eu queria que você me dissesse o que a gente pode fazer concretamente em termos de esperança, que eu sou uma pessoa que quero ter esperança. Só que, para mim, com muita clareza, e diante das indagações do Raymond, por exemplo, eu fico querendo entender o que está por trás da frase: oh, meu Deus, nós queremos uma educação pública, quando a educação brasileira está toda privatizada. Nós estamos num processo aceleradíssimo de privatização. Nossa bancada aliada deixou que passasse o PNE, ressignificando o significado do que é público, roubando escandalosamente o dinheiro da educação pública no Brasil. E isto foi feito agora, precisamente em dezembro do ano passado, e foi sancionado pela presidente reeleita. Desculpa, não me olhem, quem me conhece sabe que eu não votaria em Aécio de jeito nenhum. Então, é muito claro, que fique bem claro que eu não estou fazendo nenhuma pregação nesse sentido. Agora, onde arranjar esperança? Quando o slogan Educação para Todos, que construímos com muita ênfase na década de 90, virou Todos pela Educação. Como é que a gente deixa fazer isso? Isso não é uma brincadeira, não. Isso não é pouca coisa. Então, eu estou querendo que alguém me fale onde tem esperança. Raimundo agora, né? Pois é, eu vou ficar naquele bloco anterior aí, né, que estava mais tranquilo, mas vou comentar também as outras duas sem nenhum problema, né? Eu queria dizer, começando com a professora Miriam, que ela falava, né, da perguntinha "e agora, José?", que é um pouco remonta para o que a professora Elza fala da esperança, né? Eu acho assim que nós, eu por exemplo fui formado a minha vida inteira naquele entendimento de que para toda pergunta tinha uma resposta. Toda pergunta tinha uma resposta. Então, perguntou, tem a resposta pronta. Em algum lugar ela está presente. Só que a gente acabou crescendo e descobrindo que isso não é verdade. Não é verdade. A gente tem que fazer pergunta sem esperar que já tenha uma resposta que a gente já está, inclusive, concebendo anteriormente a fazer a pergunta. Então, o que nós vivemos no momento, que é um momento de ressignificar a vida, de recolocar as nossas lutas políticas, porque a gente precisa construir as respostas que a gente quer para os nossos caminhos, construir na rua, construir no diálogo, construir no debate, construir na discussão com quem pensa diferente. E aí tem uma coisa que a gente não pode prescindir, que a gente não pode abrir mão. A gente precisa quebrar paradigmas. Quebrar paradigmas no sentido de que a gente acabe compreendendo que eu falava no iniciozinho que de onde a gente menos espera pode vir algo que nos faz repensar a nossa vida na relação com as outras formas de vida. De onde a gente menos espera. Se nós pensarmos, por exemplo, que nós convivemos, né, a vida inteira, convivemos com um monopólio no Brasil dos meios de comunicação, que são um verdadeiro lixo, a nos entornar mente adentro, todos os dias, informações e projetos de informação que, de fato, não nos fazem construir absolutamente nada, nós vamos começar a bater por aí que este é um primeiro movimento que a sociedade brasileira não pode abrir mão dele. Do governo federal para a construção no Brasil, através do Ministério das Telecomunicações, que é o chamado Canal da Cidadania, que é a construção de um canal de televisão que esteja à disposição da sociedade civil para reorganizar a comunicação. E aí a gente fica pensando, onde é que o governo deve entrar? O Cadu falava das nossas deficiências internas, né? Nós que somos do PT, deficiências internas. Nós vamos repensar, por exemplo, aquela dimensão do bolso, que é onde, na verdade, a gente tem mais sensibilidade e o capitalismo tem mais sensibilidade, e compreender, por exemplo, que é inadmissível, depois de tantos ataques
ataques. E não é porque fomos atacados, não. É porque o ataque que é feito não é um ataque daquela capa da Veja ou do William Bonner gaguejando na hora de dizer que a Dilma foi reeleita. O ataque que a gente sofre não é o Jornal Nacional que vem, à véspera da eleição, dizer em alto e bom som o comentário da revista Veja. O ataque que a gente sofre é de que a televisão desconstrói os processos de democracia que a gente vem fazendo. E aí nós do PT temos que ser intransigentes, não podemos transigir, não podemos permitir. E aí é uma cobrança para os nossos parlamentares federais, uma cobrança para a presidenta Dilma, uma cobrança para aqueles que dirigem o país, de a gente compreender assim, não dá para a Petrobras, para a Eletrobras, para a Eletronuclear, para o Banco do Brasil, para o BNDES, para a Caixa Econômica Federal, investirem absurdos nos meios de comunicação que só nos atacam. Quando nos atacam, eu não estou dizendo que atacam o Partido dos Trabalhadores, não. Atacam a democracia, atacam o povo brasileiro, atacam a nossa construção de cidadania. Então, a gente precisa repensar isso. Esse é um primeiro ponto. Depois, para a quebra de paradigma, nós precisamos pensar o seguinte, nós vivemos num país pluripartidário, são mais de 30 partidos políticos. Ideologias são pouquíssimas. Quais as que temos? E a gente precisa repensar. E, para repensar, precisamos de discutir, e discutir mesmo, a questão da reforma política. O companheiro aqui, o Marco Aurélio, falou de corrupção, envolvimento de corrupção. O nosso ministro, que é o paladino da verdade, da pureza, da lealdade, da fidelidade, o Gilmar Mendes, tem dentro da sua gaveta um projeto de reforma política, um projeto que tiraria da campanha de 2014 o financiamento privado de campanha. E ele engavetou. Engavetou por quê? Engavetou porque agora nós temos que conviver, anteontem, de ler nos jornais que dos 70 deputados estaduais eleitos para o Rio de Janeiro, 37 deles receberam quantias vultosas das empresas, de modo particular das empresas de construção no Rio de Janeiro. Se o Gilmar não tivesse dado esse desserviço à sociedade brasileira, esses 37 deputados não teriam recebido dessas empresas. Então, a gente tem que repensar isso, porque aí fica fácil a gente... Não é que fica fácil, não é fácil, não tem nada na vida, A gente cresce e descobre que a vida não é fácil. Ela pode ser bonita, pode ser prazerosa, pode ser esperançosa, mas fácil, definitivamente, ela não é. A gente precisa de compreender que a gente tem um caminho a fazer, e o caminho é verdadeiramente o caminho das reformas. O Lau falava aqui, das escolas com nome de ditadores. Escolas com nome de ditadores no município do Rio de Janeiro. Imagina numa determinado dia do patrono, o garoto ter que ir lá saudar, bater palma, e alguém grita, General Costa e Silva, aí todo mundo, presente! Já imaginaram uma cena dessa? Fica muito difícil. Aí na Câmara tem um projeto de lei para acabar com isso, Lau. Aí o projeto de lei, quando vai à votação, você tem na Câmara o filho do Bolsonaro, que, aliás, o pai teve mais de 400 mil votos, e o outro filho, a deputada estadual, teve 160 mil votos. É esse o Congresso e a Assembleia que nós elegemos. Aí o cara bota uma emenda, e quando você vai estudar a emenda que ele coloca, é uma emenda que, aparentemente, é só para tirar o projeto da pauta, mas não. O cara está claro para ele, e ele quer entubar isso para a sociedade, de que, no tempo do regime militar, os militares prestaram um belíssimo serviço à democracia brasileira. Está dito na emenda do cara, com todas as palavras, com todos os pingos, com todas as vírgulas, com todos os is. Então, precisamos de refazer isso. Então, aí você ganha uma emenda, discute, retira, bota, vai, e aí vai levando, e aí o projeto vai sendo empurrado, e nós temos que conviver com o dia do patrono ainda. Tem um outro projeto, que esse projeto até é da autoria do nosso mandato, que é um projeto que discute a questão dos nomes de rua no Rio de Janeiro, que tem nomes de ditadores. Sabe por quê? Porque a gente ou discute isso para a sociedade, para a gente dizer nós não queremos que isso reaconteça, que isso aconteça de novo, ou então a gente acaba... e aí, Marco Aurélio, me desculpe, Marco Aurélio está por aí, Me desculpe, Marco Aurélio. É claro, eu tenho para mim o seguinte, corrupção é corrupção, e ponto. Não tem que se transigir com ela. Corrupção é corrupção e pronto. Mas nós temos que compreender que essa história de que nunca se roubou tanto nos últimos 12 anos, essa história é uma história construída. Isso não é verdade. Isso não é... Eu sei, isso não é verdade. Eu sei, Marco Aurélio. Eu escutei você falar. Peraí. Eu escutei Marco Aurélio, olha você só. falar. Não, mas não tem problema.
Irmão, só um segundinho aqui. Mas também não tem problema. Só um segundinho, só. Não, Marco Aurélio, eu não quero que você vá embora de maneira nenhuma. É só para... você colocou sua opinião, Marco Aurélio, ele está colocando a dele agora. O que eu estou colocando, está ressalvado aí as opiniões. Que há uma coisa construída, e que essa coisa construída, ela também é construída em castelos de areia. Eu digo, corrupção é corrupção e tem que ser combatida. Nós não podemos transigir com ela. Claro, mas nós não podemos compreender que isso que a mídia constrói para nós é a verdade absoluta, porque não é. Ninguém fala, por exemplo, e aí eu não queria entrar no nível da comparação, mas infelizmente em alguns momentos não tem jeito de ser diferente. Ninguém fala, por exemplo, da compra da reeleição. Ninguém fala, por exemplo, de um helicóptero no Espírito Santo com 450 quilos de pasta de cocaína. Ninguém fala dessas coisas. Então, por quê? Eu não quero falar do aspecto de comparação, porque a minha premissa primeira é essa, Gaudêncio. Corrupção é corrupção e tem que ser combatida. Eu não defendo aqueles que fazem corrupção do meu partido, acusando-os do outro partido. Não posso fazer isso, que não estou contrário àquilo que eu concebo. Então, eu acho que um pouco é isso, né? Agora, eu tenho esperança, viu, Elza? Eu tenho esperança. E a minha esperança, sabe onde ela nasce? Ela nasce exatamente... Eu estou convencido de que a direita presta, nesse momento, um grande serviço à esquerda brasileira. Porque ela botou a cabeça de fora e disse para nós, estamos aqui presentes. Então, hoje, amanhã, por exemplo, dia 13, nós vamos estar em todas as capitais do Brasil, e vocês estão convidados para o Largo da Carioca às 17 horas, em todas as capitais do Brasil, estaremos amanhã, um grande movimento de rua que não é do PT, que é da esquerda brasileira, dizendo, queremos uma reforma política. Eu fui outro dia, concluindo, na Nova Palestina, uma comunidade lá perto do Rolas, comunidade envolvida, administrada, olha que beleza a palavra, administrada pela milícia na Zona Oeste, Santa Cruz. Cheguei lá, cheguei atrasado, porque uma agenda corre daqui, corre dali. Cheguei lá, tinha o seu Manuel, líder da comunidade, o Alaí e mais 3 crianças, mais ninguém. E aí, como tinha noticiado que a gente ia conversar lá, falar sobre reforma política, aí os meninos, 3 crianças, perguntaram para mim, escuta, Raymond, o que é reforma política? Aí eu olhei em volta, num galpão feito de treliça de madeira, uma casa de madeira, olhei em volta, olhei, tinha um quadro. Pensei, o Manel tem giz? Tem giz. Ali é onde funciona a Associação Nova Palestina. Eu fui para o quadro, as 3 crianças assistindo a minha aula sobre o que era reforma política, 3 crianças, uma delas, inclusive, ainda não alfabetizada. E aí, e o seu Manuel, e o Alaí, e o Júnior, que estava comigo, junto até aí. Então, eu fiquei ali dando aquela aula, conversando com as crianças, e, por fim, a criança disse para eu, o que vocês entenderam de tudo que falei? Aí o garoto disse assim, reforma política já. O garoto disse, o garoto pequeno. Aí eu falei assim, pega aqui no giz e escreve. Ele escreveu no quadro, já. Então, nós não podemos permitir que isso não avance. Por isso que eu acho que a esperança nossa é que agora, conforme diz aquele ditado, saiu do armário, né, a direita botou a cabeça de fora. Botou a cabeça de fora e diz, nós estamos aqui e queremos fazer uma disputa de poder. E repetindo a fala que tenho ouvido por aí, não que eu queira o PT se perpetuando no poder, não que eu queira isso, mas eu quero, assim como tivemos 500 anos, com alguns oásisinhos aí de governos, de momentos conservadores, mas que fizeram algum acordo com a burguesia, como o Gaudêncio falava da época da era Vargas, etc., com algumas pequenas exceções, nós tivemos 500 anos de opressão. E 500 anos de opressão não se resolvem em 12 anos. Agora nós queremos 500 anos em que o pobre seja um olheiro. Então, a gente quer alternância. 500 anos dominaram e viraram de costas para o povo. Agora nós queremos 500 anos olhando no olho do povo, construindo com o povo a partir dele. Essa é a esperança que nos une. Agora, pode ser que a gente nunca veja o resultado, mas a gente tem que botar nossa semente no chão. E temos que regar. E, se precisar, temos que cavar mais fundo, conforme o agricultor nos ensinou. Né? Acho que essa é a minha esperança. Né? Bom, eu também queria fazer um comentário aqui nessas falações aí, mais recentes. Primeiramente, eu acho que é importante ter o dissenso nas coisas. Né? Então, eu quero começar com o Marco Aurélio. Eu começo com uma coisa... Eu nunca fui brizolista, né? Mas devo muito ao governador Brizola de estar aqui, quando ele foi o melhor governo de educação do Rio Grande do Sul até hoje, para a educação. Acho também que a esquerda brasileira foi injusta com o Brizola, parte da esquerda.
talvez nos faça falta, Brizola, no sentido de peitar como peitava a Globo, etc, etc. Estou falando, e a gente está aqui para criar dissenso. Agora, eu não concordaria, Marco Aurélio, não que não exista corrupção na Petrobras, em todos esses campos. É endêmica, tão endêmica, se você olha, é de baixo para cima e de cima para baixo. Se você olha, por exemplo, os caminhões de asfalto aqui, porque a Jardim Botânico, eu moro aí no Jardim Botânico, 3 meses, 4 meses depois, de novo asfalto. Aí houve uma reclamação, papá suspenderam. Cada 3 caminhonadas de asfalto, 2 vão para alguma coisa particular. Verdade. Eu tenho fontes disso, entende? Mas é endêmica. Então, eu acho que naquilo que o Raimundo coloca é o seguinte: primeiro, eu perguntaria, porque você constrói um slogan, também não sou filiado ao PT, nunca fui filiado ao PT. Se cria o slogan, PT é corrupto. Eu perguntaria, da corrupção que existe na Petrobras, no Banco do Brasil, em todas essas empresas, quantos são petistas? Ou quantos são comunistas? Quantos são socialistas? Por exemplo, esse cara que é o prêmio delator foi um cara indicado pelo governo do FHC. Então, temos que combater a corrupção na linha que você diz. Mas a maior corrupção, qual é a moral que a Globo tem de falar de não corrupção do PT, se ela, só num processo que desapareceu da Receita Federal, e graças a alguns companheiros lá que tem o processo, mas tem aí, o que é o judiciário brasileiro? Eu tenho uma filha que fez direito na PUC, diz: eu encontrei um professor que pensa como você. O que ele disse? Que o direito é a arte de não aplicar a lei. O direito positivo é isto. O cara que tem um bom advogado, a Globo você vai pagar a conta pelos meus tataranetos, né? Se não houver sociedade que tenha controle e manejo disso. A Globo vai falar de corrupção? Os líderes da oposição vão falar de corrupção? Então, essa ponderação, viu, Marco Aurélio? Eu acho que também, se o cara votou no Aécio, é porque o nome de esquerda não cabe, né? Mas, enfim, pode ser Elza, e aí a resposta que eu não completei para o Marcelo. Francisco de Oliveira talvez seja um dos maiores críticos do partido que ele fundou, com o qual eu concordo em quase tudo. Mas ele, na entrevista que ele deu à Roda Viva, e obviamente querendo se aproveitar da crítica, mas pegaram o cara errado. Porque no final diz: mas então, como é que você vai votar? Diz: se eu votar, porque em 80 anos eu posso não votar, vou votar na Dilma. Esse é um crítico radical e um crítico que distingue o joio do trigo, porque o outro lado é muito pior. Esses 500 anos. E num texto sobre a universidade, ele diz o seguinte: qual é o papel da universidade? A universidade tem que lidar no dissenso, mas para criar consensos. E um consenso que ela tem que criar é que nós não somos um conglomerado de consumidores e temos que construir uma nação. E por isso nós temos este campo, discutindo, mas discutindo no dissenso. Elza, ou nós construímos a sociedade civil, esta sociedade constrói uma pauta, o Andes, a CUT, o com lutas, e o escambau com todos os nomes, uma pauta mínima, eu diria básica, porque mínima não é suficiente, senão não temos o que reclamar amanhã. Eu acho que nós somos uma esquerda arrogante nesse sentido. Eu faço autocrítica. Temos que dizer isto. Na honestidade de 40 anos eu tenho que dizer isso. Somos uma esquerda autoritárias, muitas vezes, que vamos com verdade. Eu aprendo, a educação melhor que tem nesse país hoje, a teoria, se faz na luta, por exemplo, dos assentamentos do MST. A teoria educacional que se produz nesse país é ali, não é nem na universidade, mas sim com o elo com a universidade, com pesquisadores, etc. Então, a minha metáfora final é porque eu acho que tem muita gente com o olho aberto. Só um dado, Elza. Eu fui num congresso que chama Intercrítica,
Aí, os grupos que discutem trabalho, educação, ciência, escola pública no Brasil. Eu sou um dos fundadores do primeiro grupo Trabalho e Educação da Amped. Hoje, no Brasil, existem 40. Lá no Mato Grosso, lá no Pará, fazendo coisas melhores do que a gente faz. Fazendo coisas melhores que a gente faz. Temos que encontrar o elo. Temos que encontrar o elo. Eu acho que a gente tem que o velho Marx, quando foi à França, porque foi ressuscitado aqui, bom lembrá-lo, né? Ele disse: se isto é marxismo, eu não sou marxista. Ele disse isso. Então, nós temos que fazer uma autocrítica. É o momento, a direita nos obriga a fazer uma autocrítica. A extrema, não é nem a extrema-direita. A extrema-direita está ali mostrando a cara. Ou nós fazemos essa autocrítica, ou não teremos o que reclamar. Porque depois que o leite for derramado, então não é verdade. Por que eu não votei nulo? E porque acho que a ideia do voto nulo é importante, mas tem que ler situações concretas em conjunturas concretas. O velho Lenin aí faria falta. E o velho Lenin não defenderia o voto nulo nessa situação. Porque nós temos uma situação concreta. E eu, Chico, mata essa. Não voto porque esteja favorável do lado de lá. Eu sou crítico do lado de lá. O lado de lá é o governo. Mas o outro lado é muito pior. Esse é o consenso mínimo que nós temos que criar. A partir daí nós podemos ter as discordâncias todas. E com uma questão da historiografia brasileira, de que não, diferente da tese do Partido Comunista, que nós teríamos que fazer aliança com a burguesia nacional para depois lutar contra o imperialismo, como aqui não existe burguesia nacional, nós não podemos fazer aliança com ela. Então, é este o outro problema. Mas nós estamos num buraco mais embaixo. Qual é o mínimo da dor comum? Eu estou à busca desse, Elza. Estou à busca no MST, estou à busca com o movimento negro, estou à busca com... Todos os movimentos têm alguma coisa a nos dizer. Os sindicatos também se apartaram muito da sociedade. Todo mundo defende quase mandato, não defende a sociedade. Tenho críticas a amigos que eu fui orientador, do PSOL, inclusive, ao Chico, chamemos de Chico. Eu não posso ver você votar por uma razão X num lado que está errado. É um grande Chico que faz um papel enorme, enorme. É o cara que tem a base na sociedade, etc, etc. Ou a gente tem essa franqueza entre nós, e pode me dizer, está equivocado, Gaudêncio, você está com o olho vesgo. Mas se a gente não fizer isso, não há esperança. A esperança política, nós aprendemos lá com o Rancière. Política é a luta dos que estão fora do direito para pôr na agenda o direito. Quem é que pôs na agenda e que pautou o judiciário desse país, a não ser o movimento negro? Nesses anos foi o movimento negro. As cotas pautaram o judiciário. Acho que até o Mendes deve ter votado aí. E que não é um movimento classista é um movimento de luta importantíssimo. O MST pautou melhor em outros momentos. Quem é que pauta? Do ponto de vista de voto, a parada gay. 4 milhões é um direito, não é mesmo? Então, eu acho que a universidade tem que ter esse diálogo e o campo de esquerda tem que criar isso. Posso estar equivocado, mas eu venho aqui para pensar junto e eu acho que é esse. Então, eu tenho esperança. Tenho esperança. Não, acho que o fato de estar... nós estamos aqui, inclusive. A história... O Galeano diz uma coisa muito interessante, até politicamente mal da vez. A história é uma velha senhora de rosa no peito, teimosa, com suas manias. De vez em quando ela apronta. Né? Então, não é uma linha reta. Agora, eu acho que o papel da gente tem que saber quando a história nos dá uma oportunidade. Essa é uma oportunidade, eu concordo com o Raimundo. Nós estamos quase no nocaute. Porque aí não vai sobrar para ninguém. Mas é um pessimismo para um otimismo. Amiga querida, boa provocação, tá? Olha só, pessoal, nós estamos com um problema aqui. A gente já está bem avançado na hora e nós temos um problema dos companheiros nossos aqui do teatro, que muitos moram longe e tal, tem preferência por sair mais cedo. E eu sei, ao mesmo tempo, que tem pessoas inscritas, né? Então, eu queria o seguinte, ou as pessoas, vou fazer um apelo no sentido das pessoas
abrissem mão das falações para a gente terminar, ou que, caso contrário, pelo menos fossem extremamente breves para a gente poder liberar aqui a nossa galera. Essa companheira, por exemplo, estava inscrita, por exemplo. Eu agradeço aí a sua gentileza. Então, acho que a gente tinha esse companheiro também inscrito e acho que tinha outro ali, outra companheira ali, é verdade. Então, é o seguinte, ou abrem mão, ou que, por favor, sejam extremamente breves para a gente terminar aqui o nosso já muito bem-sucedido evento. Gerou uma discussão excelente. Tá bom. Companheiro, importa de vir aqui. E, por gentileza, você disse seu nome também aqui, né? Para a gravação aí. Olá, boa noite a todos. Eu sou Cremilda, sou professora, sou supervisora educacional, já dei aula também na rede municipal pública do município há muitos anos, né? E quero parabenizar, saudar aqui esse espaço. Cara, estava sentindo saudades, então não tinha como eu sair daqui hoje sem vir para cá falar isso, né? Porque a gente, nesse processo de eleição, embora a gente tivesse... O Face foi o único lugar onde a gente pôde fazer o diálogo, né? Porque a TV vai, entope a gente de informação, contra-informação, sei lá o quê, e a gente fica agoniado, nervoso, quase dando soco na televisão, porque não tem como chegar lá e brigar, né? Então, parabenizar esse espaço, estava na hora da retomada. Hoje eu estou aqui, amanhã estarei na minha escola, como todo mundo estará lá. Qual é o espaço, de fato, que temos para discutir com nossos colegas de trabalho essas situações, essas questões? Vai lá enfrentá-los, vai ouvir, porque o PT só tem ladrão, só tem corrupto, só tem isso, só tem aquilo, a gente escuta isso o tempo todo, né? E, realmente, na mídia... a seca do Nordeste é a pior seca de todos os anos. Não sei o que é pior, tudo agora é pior. Na época deles, nada era pior, agora é pior. Então, acho que é importante retomarmos. Agora, eu fico preocupado, é o seguinte, a questão da comunicação, né? Por que o Partido dos Trabalhadores, por que os sindicatos ainda não chegam mais? Hoje mesmo eu estava lá na escola falando, lá com um trabalhador lá. Antigamente, a gente ia para a faculdade, para a universidade, a gente chamava o grupo para discutir determinados temas. Isso tem que ser retomado, né? Para que a gente possa, daí, tirar essas ideias. A questão, como você colocou agora, a reforma política. Será que, você colocou ali, antecipou, será que todo mundo está sabendo realmente, de fato, o que é a reforma política? Não está sabendo. Então, quem lida nessas comunidades, quem vai, lida lá com a milícia, como foi colocado aqui, né? Quem vai, e a população que... Eu estava contando para minha colega, eu fui falar sobre Dilma, para mim tanto faz, Dilma ou Aécio não fazem nada por mim mesmo. Então, esse negócio de tanto faz, para a gente dói, porque nós aqui temos opção. Mas para a população, aquela que está no dia a dia, que está sofrendo, num lugar onde tem lixo, mais alto que você e grande, a questão da segurança pública, transporte péssimo, para ele tanto faz. E para a gente é doloroso. Mas, infelizmente... né? Graças a Deus, graças à nossa militância, graças a todo mundo, que todo mundo deu tempo de reagir nessa eleição, porque, sinceramente, quase que essa eleição, dessa vez, quase que o negócio ficou muito sério. Foi preciso ter reação e por aí afora, né? Num debate desse, a gente quer falar um monte de coisa, porque é um momento que a gente também quer falar um monte de coisa, que a gente não tem espaço, né? Então, os canais públicos de TV, por exemplo, não é? Pouco tem alcance, por TV de assinatura. Cadê a questão da comunicação? Então, tem 550, sei lá, 3 mil coisas que a gente precisa falar, sendo que a gente vai ter que pegar uma lá e focar, né? Agora, essa questão da comunicação, gente, é muito séria. Obrigada. Boa noite. Obrigado, Pera. Agora eu Lau. Bom, eu não tenho condição de falar sobre corrupção, porque vai dar um bode no inferno e tem um horário, né? Mas eu vou dar uma pincelada. Mas, primeiro, eu quero fazer um registro em relação ao Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores ele é fruto da luta, principalmente sindical, mas é fruto também de intelectuais e militantes históricos, como, por exemplo, o Apolônio do Carvalho, que era oriundo das Forças Armadas, um tenente de artilharia desde 1935, e foi quem assinou a primeira ficha de fundação do Partido dos Trabalhadores, o Apolônio do Carvalho. Então, eu quero saudar
na pessoa dele, todos nós que lutamos contra a ditadura e sobrevivemos, e principalmente aqueles que não sobreviveram, como o Rubens Paiva, que eu acho, no meu entendimento, fizeram a desfeita de colocar uma estátua, um busto dele na praça em frente ao quartel da PE, de costa para o quartel, e homenagearam ele na condição de engenheiro e não de membro do combatente ao golpe. Eu acho isso um absurdo. Mas, agora, eu fiz esse registro, agora eu não vou falar sobre corrupção, mas não existe nada mais corrupto que a República, entendeu? A origem da República ser corrupta só é superada pela monarquia, que é a coisa mais nojenta que aconteceu em toda a sociedade. E, falando de sociedade, não há como desassociar corrupção da sociedade de classe. Não existe, e aquele menino, Cazuza, né? A burguesia fede, e é verdade, e exala um odor desgraçado de corrupção. Um abraço, muito obrigado. Bom, vou passar aqui para o professor Gaudêncio aí para as considerações finais. Agradecer a presença de todo mundo. Eu acho que é isso que a gente tem que repetir na universidade, nos sindicatos, nas escolas, e aprender um com os outros, né? Acho que é esta lição que a gente leva, ouvindo e ponderando e chegando àqueles pontos que nós temos força. Eu sempre entendi o seguinte: a fórmula da luta política, a direção, o Gramsci dizia, a direção da luta, querer mudar e ter gente e organização para poder mudar. Nós podemos ter ideias, mas se a gente não junta, e acho que esse é o momento que a gente está tentando renascer das cinzas. Obrigado. Obrigado, professor. Raymond, suas considerações aí, finais. Quero só agradecer aqui o Cadu, né? Agradecer o Marcelo, agradecer a organização, dizer que esse momento é um momento muito rico, foi de muito aprendizado para mim, e dizer que aqui as questões estão colocadas e que nós temos que, a partir daqui, no meu entendimento, a gente ir fazendo as nossas conclusões, nossas sínteses, juntando daqui e dali. Ninguém, na verdade, tem a pretensão de ter a verdade absoluta. A gente está discutindo, construindo, e essa construção a gente tem que recomeçar todo dia, e, no meu entendimento, acho que no final do dia a gente descobre que a gente ainda caminhou pouco. Então, esse modelo de debate, de encontro, ele é muito enriquecedor. Acho que a professora Clemilda falava ali atrás que ela está feliz da vida de ver isso começar de novo. E isso, de fato, é muito legal. Então, agradecer, muito obrigado, me colocar inteiramente à disposição sempre. Agradecido. Bom, muito obrigado, então, a todos, em especial aos nossos brilhantes debatedores. Muito obrigado.